para lembrar do que cumpre ou vai fazer manifestar os hinos que nós cantamos, vai torná-los realidade na nossa vida. Vamos, então, louvar o hino Rude Cruz, que eu não lembro qual é o nome agora. 29. 29. É graças à cruz que o bom amigo vai vir nos buscar, para o lar celestial nos levar. Graças à cruz. Tome cada um a sua cruz, negue a si mesmo e o siga. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de afronta e dor. Nos comove essa cruz, porque nela, Jesus, tua vida entregaste, Senhor. Te louvamos para sempre, ó Jesus. Teu triunfo nos deu salvação. E no céu, entre raios de luz, viveremos em adoração. Desde a glória dos céus, do Cordeiro de Deus, ao Calvário quiseste descer. E por nosso pecado, tu deixaste teu lar, para salvar-nos por teu padecer. Te louvamos para sempre, ó Jesus. Teu triunfo nos deu salvação. E no céu, entre raios de luz, viveremos em adoração. Na cruz tão cruel, o juízo do céu sobre ti garantiu-nos perdão. Essa obra provém para nós todo bem, em ti temos real salvação. Te louvamos para sempre, ó Jesus. Teu triunfo nos deu salvação. E no céu, entre raios de luz, viveremos em adoração. Neste mundo, Jesus, a vergonha da cruz, nós iremos levar em temor. Ao ouvirmos soar a trombeta ao lar, subiremos contigo, Senhor. Te louvamos para sempre, ó Jesus. Teu triunfo nos deu salvação. E no céu, entre raios de luz, viveremos em adoração. Oh, glória! Aleluia!
O Espírito, nas Escrituras, nós lemos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus que nós habita, ele zela com ciúmes por nós. E aí nós podemos incorrer em uma série de exames com a nossa consciência em Cristo. E a nossa consciência, ela pode estar lúcida e sóbria, como ela pode estar adormecida, né? Essa noite, quando eu estava quase pegando no sono, me vinha um bombardeio de pensamentos ruins que a minha carne, ela, por algum motivo, tirou para me incomodar essa noite. Então, quando eu estava perto de dormir, que o sono batia e eu estava indo para outro mundo, né? Ou seja, desligando a minha consciência, vinha um bombardeio de tentações, pensamentos ruins, e ficava mais difícil de lutar contra esses pensamentos adormecendo, né? Então eu chacoalhava a cabeça, começava a pensar no Senhor, falar com o Senhor, pensar outras coisas, passava. Quando eu estava adormecendo de novo, vinham os pensamentos novamente. Então eu levantei, era 1 hora, eu acho, eu fiquei até umas 2, 3 da madrugada. Aí fui deitar, não adiantou nada. Quando eu estava pegando o sono, os pensamentos vinham de novo me incomodar. Minha carne estava essa madrugada assim, ó. Estava em guerra declarada, não era aquela guerra velada, sabe? Ela estava cumprindo lá o Gálatas capítulo 5, a carne luta contra o espírito, né? Mas acontecia quando eu estava querendo adormecer. Então eu levantei novamente, acho que era 4 horas, eu acho, e fiquei acordado. Aí as tentações desapareciam, a carne não me trazia mais pensamentos. Tentava formular pensamentos contrários à vontade de Deus na minha cabeça, na minha consciência. Nem tentava. Se tentasse, seria facilmente capinado, vamos dizer assim, arrancados com uma enxada. E aí o Senhor me trouxe vários pensamentos bons, e eu formulei uma linha de raciocínio, coloquei lá no grupo, hoje de madrugada, né? Agora tem que voltar à linha de raciocínio original, que fugiu aqui, peraí. O Espírito Santo, ele zela por ciúmes, por nós, ele trabalha, ele tem ciúmes de nós, né? E usando esse acontecido pessoal meu essa madrugada como um exemplo, o Espírito Santo ele encontra trabalho em nos moldar, em se relacionar conosco. Também diz em Efésios 4, verso 29 e 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Então o Espírito encontra trabalho em nos moldar, em se relacionar com nós quando nós estamos adormecidos. No caso que eu citei, é literal. Mas também nós podemos estar adormecido, não literalmente, mas adormecidos pelo mundo que deixa a nossa consciência mais anestesiada, insensível quanto ao pecado. Então a gente não sente mais as nuances do pecado, né? A gente é tentado e como a gente está adormecido e a gente não consegue levantar para ficar sóbrio, acaba que nós cedendo aos pecados. Então o Espírito Santo ele encontra dificuldade naqueles que estão adormecidos de santificá-los. E isso gera tristeza no Espírito Santo. Porque ele tem ciúmes de nós. Então, quando nós nos envolvemos com o mundo, seja não para consumar o pecado em si, mas para ficar naquele suposto prazer do flerte ali, o Espírito Santo ele se entristece. A gente não quer ser entristecido pela esposa, pelo marido, pelos filhos, nem por Deus a gente quer ser entristecido. Mas, muitas das vezes, não nos importamos em entristecer ao Senhor.
queremos o que é para nós, mas não queremos dar o que é para o outro, cumprindo-se aí então, ou cumpriria-se aí então, o que nós louvamos por último ali, rude cruz, né? A gente entregar a nossa carne à cruz. Agora, desse princípio de que o Espírito Santo zela por nós e de que ele tem ciúmes de nós e de que nós, adormecidos, como essa luta que eu tive quando eu estava quase pegando sono, vinha tentações, então eu tinha que levantar e vir orar. E quando eu levantei a segunda vez, eu nem voltei mais para a cama, para as tentações não voltarem a me incomodar. O mesmo nós deveríamos fazer com os ambientes que nos adormecem. Não voltar mais para esses ambientes. Os ambientes que nos anestesiam, nos adormecem. E se eu ficasse ali deitado, com o sono batendo, eu embriagado pelo sono, logo, obviamente, eu cederia aos pensamentos que a minha carne estava propondo à minha consciência. Porque a consciência, ela ouve o Espírito de Deus e a consciência, ela ouve a carne. E essa é a luta de Gálatas capítulo 5, entre a carne e o Espírito. E sabendo, então, que o Espírito, ele trabalha com ciúmes por nós, seria sábio e prudente nós levantarmos e orarmos, e às vezes não voltarmos mais a deitar, fazendo aqui uma analogia, uma comparação, né? Nesses ambientes ou pessoas que atiçam a nossa carne ao ponto de deixarmos embriagados, né? Com dificuldade de sermos sóbrios e conscientemente decidirmos em mantermos fiéis ao Espírito. Bom, mas, ficando isso bem claro e de aviso para nós, cabe salientar que um outro lado dos ciúmes do Espírito e que se entristece por nós. Muitas das vezes nós estamos sóbrios o suficiente para não cedermos às tentações e nem sequer elas virem à nossa mente. Sempre somos tentados, mas é com uma força tão insignificante que não precisamos fazer força para resistir às tentações quando estamos bem sóbrios e bem relacionados e bem em comunhão com o Espírito. Fugindo, quando nós não estamos nesses ambientes, quando a nossa carne ela não encontra algo para fortalecê-la. Então, qualquer tentação que vem, ela é frágil. É como o mato. O mato, numa chácara, numa roça, quando ele está bem pequenininho, a gente nem faz força canchado. Mas quando ele está da nossa altura, já é difícil de tirar. Agora, entendendo isso, então, nós passamos a nos preocupar com outros, que é justo, né? Nós cantamos isso aqui nos nossos louvores, né? Eu acho que oramos também quanto a isso, né? Nós começamos a nos preocupar com aqueles que a gente vê que o pé está na cova já. Que é só uma questão de tempo para o corpo, para o resto do corpo entrar para a cova, né? Morrer em seus pecados ali. A gente percebe com os nossos irmãos, eles estão como talvez nós já tivemos um dia, né? Amantes do mundo, entristecendo o Espírito Santo, com a consciência cauterizada, calejada, e não sentimos mais dor pelo pecado, então estamos pecando livremente, entristecendo aquele que tem ciúmes de nós, que é o Espírito de Deus que nos habita. Mas nós, livres dessa situação, e hoje, em plena comunhão com o Espírito Santo, nós sentimos dor. Nós sentimos dor pelos irmãos que nós vemos assim. Se nós não sentimos essa dor, irmão, a nossa santidade ela é externa. Nós o fizemos porque fomos abençoados pelo ambiente.
Então a gente mudou de ambiente, começou a se relacionar com outras pessoas, outros irmãos, e o ambiente está nos abençoando ali, mas ainda não foi uma decisão nossa pelo Senhor. Porque quando nós estamos em comunhão com o Espírito, logo nós sofremos pelo pecado dos nossos irmãos, quando eles pecam. Nós lemos, eu não vou abrir as escrituras agora, porque eu não quero prolongar muito, mas nós lemos em 1 Coríntios capítulo 5 que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos: como estáis inchados e nem ao menos vos entristeçais pelo pecado que tal homem cometeu entre vós. Então os irmãos não ficaram tristes, não podiam ficar, nem eles estavam bem com o Senhor. O Espírito Santo ali estava tomado de ciúmes e tristeza por todos. Agora, incorre um risco nisso, que é o mais grave e o qual nós temos que atentar muito. Quando o Senhor nos trabalhou a tal ponto de nos moldar nele, e a nossa alegria, o nosso desejo é estar com irmãos que estão em comunhão com o Senhor, e as nossas meditações são essas, nós ficamos pensando em falar para outros o que o Senhor tem nos dado, incorre um risco das nossas emoções atrapalhar a obra do Senhor. E nós, muitas das vezes, tentar trazer para o nosso meio quem deve estar lá fora, para que o Senhor possa tratar. E muitas das vezes queremos moldar o caminho dos nossos irmãos que estão capengas, ou com o pé na cova lá, ou com os dois, e nós muitas vezes queremos moldar o caminho, queremos dar uma ajuda para o Espírito Santo. E como eu mencionei várias vezes, o Espírito Santo, ele trabalha com ciúmes por nós. Então, quando nós nos intrometemos, por mais que, abre aspas aqui, bem intencionados, fecha aspas, na obra do Senhor, logo a gente está atrapalhando a obra do Senhor. E esse atrapalho, ele vai gerar uma desconexão entre nós e o Espírito Santo. E isso vai acabar, muitas das vezes, nos enfraquecendo. Então, pode, e com certeza acontecerá, de nós sermos usados pelo Espírito como um instrumento para fortalecer irmãos que estão caindo, através das nossas orações, das nossas palavras, mas as mesmas serão movidas pelo Espírito Santo. Porém, o que acontece é que nós vemos muitos de nós sermos movidos por nós mesmos. E isso significa que nós não estamos ainda bem amadurecidos no Senhor. Então, logo o marido tenta dar uma ajudinha para a esposa tenta dar uma ajudinha para o marido, né? A esposa fica lá falando para o marido, fica coisas que o Espírito Santo não quer que fale, gerando uma série de desconexão. Pais com filhos, filhos com os pais, né? Porque a gente quer, é normal, nós temos essa ansiedade, nós provamos da santidade do Senhor e automaticamente nós provamos de um prazer, de uma paz que o mundo não dá igual. O mundo também dá prazer, o mundo também dá paz, mas cheia de contraindicações, cheia de dores futuras, cheia de traições, de sofrimentos. Agora, quando nós provamos do colo do Pai, a gente fica olhando os irmãos indo ladeira abaixo, é normal que queiramos arrancá-los de lá. Mas essa obra não é nossa. Essa obra é do enviado do Senhor. É o Espírito do Senhor que faz essa obra em cada membro do seu corpo. E muitas das vezes ele não quer nos usar. Ele quer que ficamos em silêncio. E muitas das vezes ele não quer nem mesmo que nós venhamos orar. Pode isso? Com certeza. Saul, comovido emocionalmente, aliás, Davi,
Profeta Samuel, perdão. Profeta Samuel, comovido emocionalmente com o desvio de Saul da vontade de Deus, então Samuel ele orava por Saul, para que Saul mudasse seu comportamento e Deus o perdoasse. Então Deus aparece a Samuel e diz: Samuel, por que tu está orando por alguém que eu já rejeitei? A gente percebe, irmãos, a força dessas palavras. Muitas das vezes Deus vai tratar os nossos irmãos fora da comunhão. Então, trazê-los para a comunhão é adiar, atrapalhar a obra do Espírito. Então, naturalmente, nós podemos adiar, atrapalhar a obra do Espírito, gerar escândalo entre os irmãos, porque nós temos essa, abre aspas aqui, boa intenção, natural, e logo ela é má, logo ela é de Satanás. Quando o Senhor Jesus declara que ele está prestes a morrer pelos nossos pecados, Pedro, bem intencionado, vai até ele e diz: Mestre, não te faças tal mal, nós podemos te ajudar a reunir o povo aqui contra o exército romano. E Pedro começa a sugerir para o Senhor Jesus como escapar daquele sofrimento. Então o Senhor Jesus responde: arreda de mim, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Então, nós cometemos muitas vezes esse erro, irmãos, de atrapalhar o Espírito Santo em seu trabalho perfeito e santo de edificar a igreja, santificá-la, purificá-la. Então, não cabe a nós fazer o que o Espírito Santo não nos orientou a fazer, porque ele tem ciúmes da sua igreja. Ele tem ciúme de cada um de nós em particular. Então, muitas das vezes, pode, no homem natural, que é mau, parecer egoísmo da nossa parte, mas é o que o Senhor quer que nós fizemos. Então, nós temos que estar atento à orientação que o Espírito Santo nos dá a cada um de nós, mediante as fabilidades do homem, é o que nós vemos entre os nossos irmãos que estão cada vez mais afinados com o mundo, entristecendo o Senhor. E no decorrer dessa carta de 1 Coríntios capítulo 5, onde os irmãos não se entristeciam pelo pecado, porque estavam longe da comunhão do Espírito, o apóstolo Paulo orienta a tirar o irmão do meio da comunhão. Então, nós temos que seguir a orientação do Espírito Santo com o nosso esposa, marido, filhos, todos aqueles que são nossos irmãos, sendo esses de casa ou não. Muitas das vezes, nossos irmãos não pertencem ao nosso lar. Nossa família não é convertida, né? Então, fica, irmãos, esse aviso do Espírito Santo a nós, porque quando nós começamos a nos apegar aos irmãos, corre o risco de nós desanimarmos e cairmos com ele. Cairmos com ele. Muitos homens de Deus, irmãos, caíram por causa dos seus familiares. Começaram a ensinar heresia porque eles ensinavam a verdade, mas quando seus familiares entraram para o mundo do pecado, e eles não aguentando a dor, não fazendo como Abraão, entregando o filho no altar, Deus em primeiro lugar, eles desandaram junto. O Espírito em primeiro lugar. Ele zela com ciúmes por todos nós, irmãos. Então, fica de introdução essa orientação do Espírito quanto ao corpo da igreja, aos nossos irmãos e a nós mesmos. Podemos, então, abrir as escrituras em Apocalipse, ou deixa eu ver, peraí. 1 Tessalonicenses primeiro, depois nós abrimos em Apocalipse. 1 Tessalonicenses.
4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então nós falamos de dormir, né? Mas é dormir na consciência, não é o mesmo dormir que aqui. Aqui Paulo, ele foi sutil para falar da morte, né? Então, os irmãos estavam tristes por aqueles que morriam, né? 1 Tessalonicenses 4, verso 13. E o apóstolo Paulo ele vai trazer um consolo, uma orientação sobre esse dormir, o morrer em Cristo. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morrem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não pereceremos os que morreram. Precederemos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmão, no verso 18, nós lemos o seguinte, vou repetir a leitura do verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essas palavras só podem consolar, irmãos, quem está em Cristo. Porque quem está no marido, na esposa, nos filhos, não será consolado por essas palavras. Palavras como essa jamais consolariam os irmãos de 1 Coríntios capítulo 5, porque suas afeições estavam no mundo. Então, tanto como o pecado não os entristecia, a vinda do nosso Senhor Jesus não os alegrava. Tanto como o pecado não os deixava triste, a vinda do nosso Senhor Jesus não era motivo de alegria para eles. Por quê? Porque as suas afeições, as suas alegrias e prazeres estavam nessa vida. Então, logo, que seria consolo para eles? Irmão, vamos ter aquele banquete lá sexta-feira. Eu vou levar carne, eu vou levar refrigerante. Irmãos, minha empresa, olha, tá prosperando. Irmão, não tem lá para mim uma vaga lá, irmão? Então, o consolo dos irmãos de 1 Coríntios capítulo 5 seria esse. Nós poderíamos consolá-los com essas palavras. Que palavras? Da alegria que esse mundo dá. Prosperidade, um trabalho que a gente gosta, um marido que atenda nossas expectativas, uma esposa que atenda a nossa expectativa, filhos que atendam a nossa expectativa, trabalho que atenda as nossas expectativas, compra e venda. Então, não há como nós consolar, não há razão, irmãos, de nós estarmos falando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com esses irmãos. O apóstolo Paulo diz que nós temos que nos fazer de tolo para com os tolos, de sábio para com os sábios. Então, muitas das vezes nós queremos incrementar ou colocar na mente dos nossos irmãos palavras que o Espírito Santo não irá nos trazer. São alegrias para nós, irmãos. O consolo da vinda do nosso Senhor Jesus é para nós. Os que o amam e os que estão satisfeitos nele hoje, que já foram trabalhados, experimentados por ele, para que ele seja a nossa alegria.
Então, logo, é um consolo para nós a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 7, mas eu vou voltar para Tessalonicenses, depois nós vamos para Apocalipse para encerrar. Se não me falha a memória, 1 Coríntios, capítulo 7, talvez seja segundo, deixa eu ver aqui. É 2 Coríntios, capítulo 7. Ou primeiro, não, peraí, acho que é primeiro. Eu abri em segundo, por isso. Capítulo 7, continua falando sobre cada um. Mas, mesmo assim, deixa eu ver. 1 Coríntios, capítulo 7. Verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Que tempo, irmãos? Da vinda do nosso Senhor Jesus, que é o nosso consolo, o qual nós lemos em 1 ou 2 Tessalonicenses, né? Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm esposa vivam como se não tivesse esposa. E os que choram, vivam como se não chorassem. E os que folgam, como se não folgassem. Aqueles que compram, como se nada possuísse. Irmãos, para aquele irmão que o sonho dele é comprar aquela casa ou terminar, não faz sentido esse texto. Para aquela irmã que o sonho é o marido convertido, ela não para de incomodar o marido, o deixando cada vez mais longe de Jesus, esse texto não faz sentido, irmãos. Esse texto ele faz sentido para nós. Ele é um consolo, um lembrete. Ó, a tua graça é Cristo. A tua salvação é Cristo. Teu consolo é Cristo. Então, cuide. Cuide para que a tua esposa não tome o lugar de Cristo. Cuide para que teu marido não tome o lugar de Cristo. Cuide que para as compras não tome o lugar de Cristo. Então, agora a gente volta em Tessalonicenses. Verso de número 7. Porque os que morrem, mesmo, Tessalonicenses capítulo... Não, nós estávamos no 4, no 4 nós estávamos lendo, né? 5, verso 7. Porque os que dormem, vou ler diferente, peraí. Porque os que morrem, não, é o que dormem. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Que salvação, irmãos? Verso 18 do capítulo 4. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras, irmãos? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação. Mas, verso 7 nós lemos, né? Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós, que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo da couraça da fé, da caridade e também do capacete da esperança da salvação. Se nós não formos sóbrios, nós que hoje as nossas afeições são Cristo Jesus, e a nossa esperança e o nosso consolo são essas palavras, se nós não formos sóbrios e levantarmos de madrugada para orar, nós cederemos às inclinações da carne. E quando nós cedemos uma vez, a carne fica mais forte. E quando nós cedemos a segunda vez, a carne fica mais forte. E chega um momento, por nós não estarmos sóbrios e vigilantes, que nós nos igualamos aos irmãos que hoje, com tanto amor, nós queremos salvá-lo do estado cristão. Então, o que disse o Senhor? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, hoje, a nossa alegria, o nosso consolo é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é muito fácil, e é mais fácil nós
regredirmos ao estado que está os nossos irmãos, do que eles evoluíram ao nosso estado. Por isso que a obra de trazê-los ao nosso estado, a essa comunhão com o Pai, é do Espírito Santo e não nossa. Então, vou finalizar aqui em Apocalipse. Verso 21, capítulo 21, versículo 9. Apocalipse 21, verso 9. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Ô glória! E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Irmãos, eu vou ler de novo o verso 9 e o 10. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, João, o apóstolo João, dizendo: Vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, e da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era como a sua largura, e mediu a cidade com a cana, até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, que é aproximadamente meio metro, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcária, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopaso, o 11º jacinto, o 11º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão nem de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória, a honra das nações,
e não entrará nela coisa contaminada, ou a que contamine, e cometa abominação, e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, eu li todas as especificações, porque é literal. Essa é a nossa esperança que o apóstolo Paulo está falando. Essa cidade, irmãos, é a igreja, ou a igreja estará nessa cidade. Quando o apóstolo João, ele vê Jesus, ele vai descrever Jesus da seguinte forma: e os seus cabelos eram brancos, agora tudo em maiúsculo aqui a palavra, como a neve. E os seus olhos eram, tudo maiúsculo a próxima palavra, como de fogo. Não é literal a descrição, porque o apóstolo João não tinha elementos que nós conhecêssemos para descrever o que ele estava vendo, que era o Senhor Jesus glorificado. Então, o apóstolo João, ele vai usar elementos o mais próximo possível, ainda muito distante. Porém, a cidade, ela é literal. Nós estaremos nessa cidade. E essa cidade, ela estará reinando no milênio. E todas as nações virão a esta cidade. E só a igreja estará nessa cidade, irmãos. O resto dos habitantes do milênio não estarão. Apenas a igreja. E essa cidade hoje, as medidas que nós lemos, que são literais, ela é do tamanho aproximadamente da Europa. Então, a cidade medida aqui, ela vai ter aproximadamente o tamanho da Europa no mundo, no planeta Terra. Quando o Senhor Jesus descer com ela, quando nós formos arrebatados, como nós vimos em Tessalonicenses, essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, nós desceremos com o Senhor em corpo glorificado. Os habitantes aqui que sobreviveram à grande tribulação não terão corpos glorificados e não adentrarão a cidade da igreja. Porém, o seu tempo de vida será de 1000 anos. Os que nascerem nesse período, os que nascerem depois, se nascerem 300 anos depois, terão 700 anos, viverão 700 anos, e poderão cometer pecados, e alguns cometerão. Porém, na cidade do Senhor não haverá pecado, irmãos. E os que cometerem pecado no milênio cairão mortos na hora, porque o Senhor Jesus, da santa cidade a qual nós estaremos, ele julgará as nações com vara de ferro. O pecado não subsistirá. Ele descerá ao orvalho para regar as nações, dará fruto, dará a chuva concernente à necessidade da terra, e as nações terão que ir até a cidade santa adorá-lo. E nós lá estaremos, irmãos. E isso é em breve, irmãos. O apóstolo Pedro diz que é em breve, que a terra que hoje existe, como nós a conhecemos, ela será consumida, desfeita, destruída pelo fogo, como um dia ela foi limpa do pecado pelo dilúvio. Mas Noé apregoou por 120 anos que o dilúvio iria. Só que em Hebreus capítulo 6, diz que depois que a terra ela é molhada muitas vezes, e ela não absorve mais a chuva, ela não presta para mais nada. Então, 120 anos Noé pregou para nada, porque nenhuma alma se converteu. Nós estamos chegando no tempo em que o evangelho do Senhor Jesus não servirá mais, abre aspas, para nada, fecha aspas, no sentido de converter almas. Então, para que ele servirá? Para testemunho dos que forem condenados. O Senhor não achará mais fé na terra, e o amor não existirá mais, a apostasia tomará conta na manifestação do anticristo. E nós estaremos com o Senhor nos ares, e desceremos, desceremos para reinar nesse mundo em corpos glorificados, e veremos as nações serem subjugadas. E depois que o milênio do Senhor Jesus mostrar para a humanidade como seria o planeta Terra sob o governo do Senhor Jesus, Satanás será solto. E ele seduzirá novamente essas nações que não têm corpos glorificados, que ainda podem pecar, e muitos seguirão Satanás para a batalha
final. Então, Satanás, o anticristo, a besta e o falso profeta serão destruídos com o sopro da boca do Senhor, juntamente com todos que receberam a marca da besta, e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Então a terra será destruída pelo fogo, e nós habitaremos para sempre com os nossos irmãos em novos céus e nova terra. Qual é a nossa alegria, irmãos? Qual é a nossa esperança? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria. Com essas palavras, nós consolamos uns aos outros. E cuidemos, irmãos, cuidemos, para que não regredimos a como está muito de nossos irmãos hoje, sem afeição nenhuma para com a volta do nosso Senhor. Irmão, tava lendo, irmão, o que você colocou no grupo hoje cedo, né? Ontem, tava sentado no sofá, aí a esposa ligou uma série que ela tá vendo lá, que o irmão até conhece, mas não importa, negócio de advogado lá, eu esqueci o nome, são dos dois advogados lá, enfim, série de advogado lá. E por que eu tô citando isso para o irmão entender esse mecanismo né, na prática, né? Até a gente já compreende, mas é bom sempre ser lembrado. Nesse episódio que estava lá passando esse advogado, né? Um advogado, acho que ele não era formado, mas fingia que fosse e estava ali advogando, né? Então, ou seja, não mentira. Então, ele estava cometendo um crime, né? Um crime, entre aspas, federal. Aí ele se encheu de culpa, né, daquilo, né? E queria resolver aquilo, né? Falar a verdade e tal. Até porque ele ia casar, ele sabia que numa hora aquilo ali ia dar, entre aspas, né, problemas para ele. Então ele resolveu, foi lá no padre de infância, confessou aquilo, parará, e saiu, né, motivado a resolver, pediu a carta de demissão mesmo lá do escritório que ele trabalhava, e muitas pessoas lá que sabiam, né, da mentira dele. Só que quando ele fez tudo, entre aspas, o que era certo, ele botou no coração e tomou as decisões certas, nesse mesmo instante entrou lá a polícia e prendeu ele. Veio dois policiais lá e prendeu ele por conta daquilo que estava acontecendo. E aí o desenrolar seguinte é o que acontece. Depois que ele viu que estava preso, a consequência veio, né? Vamos botar assim, a consequência veio. Ele meio que desanimou, desistiu de toda aquela decisão que ele, em outrora, anteriormente, alguns minutos atrás, vamos botar assim, tinha tomado. E aí já entrou na mentira de novo, provar que ele era advogado, o desenrolar que eles não estavam com o advogado dele prender e tal, porque senão aquela mentira dele ia resvalar em muita gente, em quem foi cúmplice, né, do pecado dele, né, do esconderijo dele, no escritório que ele trabalhava e etc e tal. Então, por que eu tô trazendo isso, né, irmão? Isso vai de encontro que o irmão colocou ali cedo, né? Na nossa vida mesmo. O ambiente, o mundo é o ambiente. O irmão colocou isso ali também, que a carne, ela milita contra o espírito, mas a carne, ela está no ambiente que é o mundo. O irmão trouxe o versículo, sai do meio deles, povo meu. Sai do mundo, sai do meio de tudo o que é do mundo, porque senão, a qualquer momento, nós vamos pecar. Se a gente faz isso, tá, o que eu quero dizer? Olha como que o sistema do mundo, né? O irmão também gosta de trazer a questão da Netflix. O que que ela apresenta? Tomou a decisão certa, mas o quê? Que quando vem a consequência ela é pesada, a consequência ela afeta todo mundo, e etc, etc e tal, né? Isso é real, irmão. Isso é uma realidade do pecado da nossa vida. Eu falo por, por propriedade, né? Por propriedade. Quando pecamos, quando pecamos, isso resvala em todo mundo e a consequência ela vai vir, irmãos, por uma misericórdia do Senhor. Às vezes a diferença que nós temos é saber que o Senhor está conosco. Eis que estou convosco. Quando a consequência vem, o Senhor vai estar ali sustentando. Por isso que sobra Cristo, né? Em toda a questão, o irmão trouxe na centralidade de Cristo também. Por isso que nós temos o Senhor. É o que nós temos, irmão. Não tem como. Esse mundo nós teremos aflições. E esses são os tipos de aflições que muitas vezes nós teremos, irmão. Se posicionar diante do Senhor. Se posicionar diante do Senhor, o Senhor não nos livra. Não nos livra das consequências daquilo que fazemos. Mas Ele se mostra presente.
E é interessante, não sabe por que que o Senhor se mostra presente? Eu estava refletindo sobre isso, porque ele já se fez presente lá na cruz. Lá na cruz ele já sofreu todas as consequências, ele já viu tudo, mas ele viu essa esperança aí para nós. Ele viu essa esperança para nós. Ele também, ao mesmo tempo que na cruz, ele viu antes de nós a consequência, porque quando lá, há 2.000 anos atrás, nós ainda nem tínhamos estado em nossos pecados ainda, mas ali ele tomou sobre si os pecados do mundo todo, do presente, do passado, do futuro, tomou sobre si, ele passou. Por isso que ele está presente, ele sabe o que é sofrer, ele sabe a dor que vai ser, mas ele, eis que estou convosco até a consumação, até este dia da nossa esperança. Então, que nós temos que manter firme mesmo, não tem jeito. Se abster de tudo que é do mundo, correr, fugir, entendeu? Sai do meio deles por meu, todo o conselho, porque a carne imita. Não é fácil, os irmãos sabem que não é fácil, leva tempo, é doloroso, é, é duro, porque a gente, né, passou a vida toda construindo com os próprios braços e, de um momento para o outro, a gente tem que deixar o Senhor fazer. Isso, às vezes, é duro para a gente, a carne não aceita isso. A carne não aceita isso. Então, que nós possamos, irmão, continuamos na comunhão, perseverando todos os dias, orando, estando juntos, alegrando com os que se alegram, entristecendo com os que se entristecem, até que o Senhor venha e possamos ficar firmes. E o pecado? E o pecado? É a glória de Jesus. É só Cristo que pode nos ajudar. Só o Espírito, a vida no Espírito. Meditei muito também sobre Gálatas, assim, essa semana, sobre o Espírito luta contra a carne, o Espírito, o que a carne produz. A gente tem que viver pelo Espírito, irmãos. Crescer no Espírito, porque senão o pecado ele vai vir, mas vai vir com força. E Satanás é o dono deste ambiente. Satanás é o rei deste ambiente, que chama-se mundo. É o rei desse mundo. E ele sabe como nos tragar. Ele é um exímio arquiteto nesse aspecto, ele é um exímio. O irmão falou assim: irmão estava ali dormindo, no momento de dormir, vieram os pensamentos da carne. Entendeu? Ele é um exímio estrategista. Se tem alguém que é tão estrategista quanto é Satanás. E nós não devemos subestimá-lo. Subestimá-lo. Entendeu? Subestimá-lo. Ele está no mundo, está fazendo o que lhe compete fazer. Mas nós já não somos mais desse mundo. Mas crer nisso e entregar isso que é difícil. O Senhor nos dê força a cada irmão, nas suas lutas internas. O Senhor dê sabedoria como cada um conduziu. O irmão falou uma coisa muito importante de manhã cedo também, falou ali sobre a comunhão. Ah, não, perdão, não foi o irmão, não. Foi o vídeo que o irmão colocou ontem sobre a comunhão. Esqueci o nome do irmão lá de uma igreja ali, de irmãos se reúnem também, somente o nome do seu. Irmãos, assistam aquele vídeo ali. A importância do comunhão, 2 ou 3, o que ele trouxe ali é sensacional, irmão. Eu falo que isso tem sido, aquelas coisas as quais ele falou ali, tem sido realidades na minha vida que tem me ajudado. Louvado a Deus seja pelos irmãos que o Senhor nos dá, aqueles 2 ou 3 mais achegados que nós temos que ter, irmãos. Nós temos que ter, tem questões na nossa vida que nós precisaremos nos confessar uns aos outros, precisaremos colocar o coração à mesa, para que possamos, eu sempre falei com o irmão Alex, né, eu creio muito que a oração confessar os pecados uns aos outros, pois a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então, esse tipo de comunhão, a gente confessa aos irmãos, aos pecados, ela é de extrema importância, irmão. Ela é de extrema importância. E a esperança, qual é a nossa esperança? É só a isso que nós falamos hoje, todo o assunto. É o reino, é a eternidade, a tudo que o Senhor preparou para nós, é a recompensa por nos fazermos como peregrinos, como nós contamos, como peregrinos nesse mundo. Estamos só de passagem aqui, só passando, não fixarmos, porque o peregrino não tem casa fixada. Então, até nisso o Senhor prepara para a gente, até nisso o Senhor cuidou de todas as coisas. Todas as coisas. Louvado seja o Senhor, irmão. Louvado seja o Senhor. Amém. A carne, ela não se converte, então ela vai estar sempre buscando algo para fortalecer ela, né? Para que ela possa se fortalecer e dominar a consciência, para que a consciência decida se submeter a ela. Então nós temos que nos afastar de tudo aquilo que alimenta a carne. Então a gente nos afastando de tudo aquilo que alimenta a carne,
nós vamos estar mais em comunhão com o Espírito para que a nossa consciência, para que nós venhamos voluntariamente nos decidir a submeter ao Espírito, submeter a nossa carne, nosso corpo ao Espírito. E o que a gente vem falando, o mundo, né? Sai do meio deles, eu serei para vós pai, e vós para mim filho. Qualquer migalha do mundo é suficiente. Tu vê um cacto no deserto, ele está meses sem água. Talvez um dia morre, né? Mas é resistente. Agora tu bota uma gota de água ali, já é suficiente para ele ficar vigoroso, bonito, vivo. Bota o então, qualquer gota do mundo em nós já alimenta, já dá uma grande força para a nossa carne. Então, vamos manter esse foco. A gente não tem a capacidade de ajudar aqueles irmãos que estão descaminhados, né? Fora dos caminhos do Senhor. Cabe ao Espírito fazer isso. Ele pode nos usar, mas o nosso foco é o Senhor Jesus. O nosso alegrar uns aos outros é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso habitar com Ele na Nova Jerusalém. E se preocupar em demasia com os irmãos pode acabar sendo uma distração de Satanás para nos desencaminhar, assim como eles já estão desencaminhados. Então, atentamos para essas palavras do Senhor. Vamos cantar um hino. Posso encerrar aqui a gravação, irmão? Eu botei como a gravação. Ou... Pode ser. Uhum. Sim, tá bom.